Na nossa continuação, o quinto evangelho, a mensagem de Cristo segundo Tomé, nas melhores escolhas, nos melhores caminhos, nos melhores ensinamentos aqui do apóstolo Tomé de Jesus Cristo, para que a alma espiritual nossa possa penetrar na casa do ego mental, é necessário que ela seja mais forte do que este. Só assim o pode prender a aprender-se dos seus haveres. Deus, em sua transcendência, em sua essência, não pode ser realizado porque é a própria realidade. Mas o Deus, em sua eminência, em sua existencialidade humana, pode e deve ser realizado. A tarefa do homem aqui na Terra é realizar o seu Deus, que consiste no despertamento da consciência divina. O Espírito de Deus, individualizado em forma de alma, encarnou na matéria para se realizar pela resistência que encontra em luta com a matéria. Quando a alma é derrotada pela matéria, ela se extingue, mas quando ela é vencedora na matéria, ela se realiza plenamente. Quanto maior a resistência ao sofrimento e quanto maior a superação da matéria, tanto mais se fortalece e realiza a alma. O mais forte derrota o forte. É sobre isso que os desejos do ego humano não conhecem fim. Os desejos não conhecem fim. Sempre ele deseja que mais. O homem profano vive num certo círculo vicioso. Quanto mais tem, tanto mais deseja é ter. As estatísticas provam que a imensa maioria dos suicídios ocorre entre pessoas ricas. Dificilmente um pobre se suicida por ter fome, mas muitos ricos se suicidam por fastio, porque o excesso do ter e do querer ter geram um tormento insuportável. Os grandes mestres espirituais da vida não recomendam não ter nada, mas ter o necessário para uma vida descendente humana. Se não recomendam a posse, permite o usufruto. Jesus nunca foi milionário, nem mendigo, e nunca lhe faltou nada. Até andava tão bem vestido que na hora da sua morte 4 soldados romanos repartiram entre si as vestimentas do crucificado, e ainda sobrou a túnica inconstrutível sobre o qual lançaram sorte. E então ali se dá uma atração natural entre o positivo consciente do homem e o negativo inconsciente da natureza. Nessa ignota matemática de Jesus, as coisas necessárias não vêm do esforço humano, mas de uma força divina. Basta que o homem conscientize e assim mobilize essa força do além, e então a natureza se encarrega de canalizar para dentro da vida humana todas as coisas necessárias. Essas coisas geralmente é o que exatamente, mas o que a nossa consciência espiritual deve mobilizar essas forças do além para que elas sejam canalizadas até nós. Somente o homem intensamente cristificado compreende individualmente essa misteriosa matemática e logicidade do reino de Deus. Nossa alma é o Espírito de Deus em forma individual. Para quê? Para que a criança, que até não conhece o pudor por inocência, o homem espiritual não conhece pudor por sapiência. Entre a inocência da criança e a sapiência do homem espiritual, há a inteligência do homem profano. Quando o homem saiu da inocência do Éden e entrou na inteligência da serpente, diz o Gênesis, sentiu ele vergonha da sua nudez. Mas quando o homem ultrapassar a zona do seu ego e entrar no reino do eu, nada saberá de vergonha, porque a sua nudez será sagrada e pura como a da luz do Cristo. Pudor e vergonha têm que ver com o sexo e que do ego masculino e feminino, mas o eu divino, este para além do sexo, não mais haverá quantificação pela união dos sexos. Haverá qualificação pela união da criatura com o Criador. As núpcias místicas entre a alma e o Cristo se realizarão entre o puro o eu e o puro Cristo, para que o homem possa despedir-se da roupagem do ego e pula debaixo de seus pés. Deve ele contemplar o seu ego pelo autoconhecimento e pela autorrealização. É exatamente aí que o homem deve fazer todo o possível para achar Deus. Deve pensar, deve orar, deve trabalhar, deve sofrer
e no fim de tudo isto, convencer-se dolorosamente que não achou Deus. Se Deus fosse um fato, poderia o homem achá-lo, mas Deus não é um fato, nem o maior dos fatos. Deus é a realidade. E a realidade não é algo que o homem possa achar. A realidade só pode achar o homem se ele consentir em ser achado. Infelizmente, porém, raros são os homens que permitem ser achados pela realidade. Poucos homens permitem ser achados por Deus. Por quê? Porque para que o homem seja achado por Deus, deve ele perder-se a si mesmo. Só o homem que voluntariamente se perdeu a si mesmo pode ser achado por Deus. Mas, entre 100 homens, mesmo homens virtuosos, dificilmente há um despojo disposto a se perder a si mesmo, a morrer para seu ego humano e passar pelo misterioso egocídio, e por isto esses egos plenos não podem ser só planificados. Deus resiste aos soberbos, aos egoplenos, mas dá sua graça aos humildes, ao egovacos. Infelizmente, muitos homens, embora virtuosos, são egoplenos, como aqueles fariseus do templo. No templo